fazer graça. Oi, turma, mais um episódio por aqui. Acabei de jantar com meu pai, dá oi aí. Oi. Deixa eu ver onde você tá segurando, que do jeito que você é, tá certo. Tava jantando com meu pai, ele tava comendo a minha laranja e a minha mexerica. Pai sofre. Aí, eu tô de sacanagem. Aí, eu queria gravar um episódio com você, eu não falei nada porque, enfim, eu sou filha única, você tem que fazer. Queria gravar um episódio com você falando da sua vida. Pode? Antes de você... Vamos lá, com quantos anos você teve filho? Eu não tive filho. Tá, você entendeu o que eu falei. Eu tive com 42 anos de idade. Em 97? Em 97. A avó tinha quantos anos, você sabe? Não, ela já... Tudo bem que... Já era avó, já. Já era avó. Eu fui a última neta. A última neta. O melhor ficou pro final, não é mesmo? Neta caçula é assim, né? Você sabe, é igual filho caçula. Tá, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua... como se eu não soubesse, mas eu queria que você falasse um pouco sobre como foi para você ser pai aos 42 anos de idade primeiro, e depois que você falasse sobre como foi ser pai solo. Ser pai... Não Primeiro esperava. Pera, desculpa. Gente, eu vou interromper 500 vezes, que é Toda meu pai, vez, tá? É meu pai, pelo amor de Deus. Eu dei educação. Você deu, mas não funciona. O que eu ia perguntar como que era a sua vida um pouco antes? Assim, você queria ter filho? Não. Família? Não. Eu queria sempre morar em frente à praia. Aí eu comprei uma casa em Navegantes, Santa Catarina, com um terreno grande, onde eu ia fazer 3 chalés para alugar e morar na frente, né? E ficar só pescando e curtindo praia, né? A tua vida era tipo carro? Carro, moto, namorar. principalmente moto. Sempre gostei, sempre gostei. Mulher sempre gostei, graças a Deus. E aí eu namorava com uma pessoa, aí eu conheci a mãe da Bruna, aí ela engravidou, a outra quase me matou. Com razão. Eu conheço a outra, inclusive, galera. Aí, o que aconteceu? A Bruna nasceu, as coisas não correram corretamente, a minha vida só andou para trás. E aí, o que eu resolvi? Resolvi pegar a Bruna e tocar a vida. E toquei a vida com a Bruna. Foi muito, muito cansativo, dormia pouco. E cuidar da Bruna não é fácil, porque ela sempre foi... Mas ela sempre foi uma menina super, super educada, super atenciosa, e eu nunca precisei falar com a Bruna 2 vezes, nunca mesmo. Não é porque ela está aqui na minha frente ou porque chegou agora onde chegou, mas ela nunca me deu trabalho dentro de shopping, de loja, só me dava trabalho dentro de lanchonetes, McDonald's, né? Porque queria comer tudo, né? Não mudou muito. Não mudou. Mas a gente sempre viajei com ela sozinho, a gente sempre curtiu praias, viagem, cinema. Tem Muito bom. uma história que é de quando eu era pequena e você mandava os lanches tudo errado. Não, mentira, eu não mandava errado. Calma, é que são assim, causos de uma paternidade solo, há reflexos. Teve 2 grandes momentos, eu acho. O primeiro momento foi essas coisas assim de escola, coisas pequenas, e o segundo momento foi quando eu virei mocinha. Você tinha 12 anos. Ela tinha 12 anos. Deu um trabalho. Mas na escola eu tenho um pouco de mágoa, tá? Porque as pessoas confundem um pai solo de uma menina que não tem pai. Aí a Bruna tinha pai, mãe, e as pessoas, ela não tem mãe, então, sabe, jogava um pouco de culpa em cima dela. Mas isso aí também foi resolvido. A fase da escola foi uma fase um pouco complicada, porque em todos os colégios, até eu me formar, não foi só na infância, né? Sim. Foi um pouco complicado porque coisas normais de criança, quando era eu que fazia,
virava um problema. Então, por exemplo, a amiguinha mostrar a língua pra outra amiguinha. Aí já chamavam meu pai. Olha, a Bruna fica mostrando a língua pras pessoas, ela não tem educação, porque cadê a mãe dessa menina? E não sei o quê. E aí tudo virava um grande problema. Aí a gente tem cada história, assim, com psicólogas, porque tudo que as professoras pediam, Eu fazia. o meu pai fazia. Então, assim, se as professoras chegavam e falavam assim, olha, a Bruna não gosta de ninguém. É verdade. Eu vi isso muito vezes. A Bruna não gosta de ninguém. O meu pai pensava, eu acho que você pensava, talvez porque vocês são chatos, mas, apesar de ele pensar... Mas olha, tem uma passagem da Bruna, ela tinha acho que 5 anos. 5 anos, Estava no G3 no colégio. E a professora me chamaram lá porque ela derrubou uma menina. Essa menina... Você derrubou. A menina chamava... Pode falar? Não, né? Claro que não. Tá. Mas essa menina, a Bruna empurrou ela, aí a menina chorou, essas coisas, né? E a mãe foi reclamar, tal, pá. Aí eu chamei a Bruna e falei, pô, o que você fez? Porque você empurrou a menina, né? Ela falou, pai, ela pisava na mão do menino lá. Ah, eu tinha esse negócio da síndrome da Salvadora, né? E Eu esse queria ajudar menino todo mundo. era um filho adotado. Eu lembro dessa história, claro que Isso. eu lembro. E esse menino, ele era de uma cor parda, seria, né? Negro, né? Sim. Mas bem clarinho. Na época, eu estudava num colégio que tinha de tudo, gente. Todos os tipos de preconceito. Isso. Colégio de gente bacana, que meu pai se matava pra trabalhar e pagar. E aquele velho caso, né? Da menina pobre que vai estudar no colégio de rico. Como todos os filmes. E, por sinal, esse menino, os pais adotivos deles tinham muito dinheiro. Aí, quando eu saí da reunião lá com os professores, eu falei, tá, só que minha filha defendeu um menino que vocês deveriam ter vergonha na cara de chamar eu aqui. Devia chamar a mãe da outra menina, não a mim, né? Quando eu estava saindo, chegou o pai e a mãe do menino, sabe? Mas vieram brabo mesmo. Porque provavelmente ele deve ter porque o contado, menino né? contou tudo. E quando o pai dele soube que eu era o pai da Bruna e também estava lá, nossa senhora, quer dizer, viramos grandes amigos, Mas você tem né? uma coisa... Ela defendeu muito o menino. Eu achei isso, eu nunca vou esquecer, sabe? Mas você tem uma coisa que eu percebi... Quer dizer, eu não percebi ao longo dos anos em que eu estudava, mas você tem uma coisa ao longo da minha vida que eu percebia durante a minha educação que, bom, a primeira coisa não importa o que um professor fizesse pra mim, você não me dava razão nunca. Dava razão pro professor. Dava razão pro professor. O professor é o que manda. Hoje eu sou professora e eu continuo falando pra ele que haviam coisas que ele deveria ter me defendido, mas tudo bem. Eu percebo que você trabalhava muito essa questão pra mim assim do respeito acima de qualquer coisa e que você apesar de todos os problemas não era um pai que ia lá mimimi, minha filha, coitada da minha filha. Não, eu nunca defendi não, assim, porque eu fui criado e eu estudei em escolas. Eu estudei até no colégio de freira, né? Então não adiantou muita coisa. Mas assim, os professores, eles eram muito respeitados. Eles ficavam em cima da escada, não nos degraus, eles ficavam em cima da escada. Eles mandavam e acabou. Só que eles eram professores. Então, hoje, eu continuo pensando que o professor tem que ter 100% de respeito e acabou. Mas hoje está muito difícil e os professores de escola particular, eles se preocupam com quem está pagando a escola. Com status, né? Com status. Eu dou aula ali, porque todo só... É engraçado. Mas agora, voltando um pouco para sua vida, porque é a título de curiosidade até minha mesmo, assim. Porque você tinha uma vida totalmente inapropriada para ter uma filha, vamos dizer assim. Sim, 100%. 100%. E aí quando... Eu só pensava em moto, carro, MP Laffer, Puma, entendeu? Opala 6 cilindros, Caravan, Elis Regina, é verdade. Gal Costa, as pernas mais bonitas que eu vi de uma cantora. Next. Mas aí quando você virou...
quando você soube da notícia, assim, vou ser pai, o que aconteceu na tua cabeça? Porque, ó, eu tô na sua frente, mas você já viu eu falando disso até em programas, em outros lugares, né? De que, assim, eu acho que você curte imensamente ser pai. Eu acho que, assim, se tem uma função que lhe cai bem, Olha, é ser pai. Eu gostei tanto que eu acho que eu só me arrependo de não ter 2 filhos. Pelo amor de Porque Deus. aí eu ia dar menos boi para alguém aqui, sabe? Mas ser pai, Quando para você mim, soube, foi assim, da maravilhoso. notícia, você encarou bem... Não. Não é questão de encarar ou não encarar. Eu acho que eu entrei em parafuso mesmo. Eu me perdi. Na hora eu não sabia o que pensar. Eu devo ter demorado uns dias Mas para tu ver ficou isso. feliz? Sim, feliz Pra você não. foi tipo assim, não, beleza, vamos Sim. encarar um E o projeto, tamo engraçado junto. que eu sempre falei, vai ser menina, vai ser menina, vai ser menina. Isso foi muito engraçado. Todo mundo, não é impossível saber. Eu sei, É vai ser porque menina. antes também você já tinha sido tio muitas vezes, né? Sim. Quantos Ah, eu sobrinhos você sempre fui tem? um bom tio, eu acho. Quantos sobrinhos você tem? Eu tenho 3 da Vera e 2 da Cidinha. 5? 5 5? netos, é. Nossa, 5 minha avó teve sobrinhos. 5 netos? É, Não, 6 cinco. comigo. 6 com você. Ela sabe fazer Caraca. conta. Tá. E aí, depois de você. Quando o turbilhão de coisas e coisas ruins aconteceram, eu acho que é uma dúvida geral, assim. Acho que é até minha também hoje em dia. Quer dizer, é minha também hoje em dia. Como foi pra você, em termos emocionais, lidar com a paternidade na adolescência de uma filha, de uma geração muito diferente? Porque, pra quem não sabe aqui e tá ouvindo a gente, eu tenho 27 anos e meu pai acabou de fazer 70. Então a gente é de gerações completamente diferentes. De ideias, de posicionamentos, enfim, somos do planeta Terra, mas nós somos de gerações muito diferentes e a gente até tem opiniões completamente diferentes dentro de casa, mas o que eu percebi é que eu sempre tive um espaço dentro de casa para pensar enquanto a figura que eu ocupava ali dentro daquele lugar. E você também. Eu queria saber um pouco sobre a parte emocional, assim, do tipo... Se você tinha essa coisa de filme, assim, como é que eu vou criar essa menina? Como é que eu vou ajudar ela no ensino médio? Enfim. A palavra exata para isso é medo. Eu tive muito, mas muito medo. Porque quando você é pai solo, todo mundo torce para dar errado, para depois ficar falando. O ser humano é ruim. E as pessoas não aceitam ver alguém fazendo as coisas dando certo. Não fazendo certo, eu não sei se eu fiz certo. Mas eu sempre ensinei a Bruna os caminhos corretos, nunca escondi nada dela, nunca menti nada para ela e sempre tivemos conversas sinceras. Então, se ela falasse, eu vou namorar com fulano de tal, tudo bem, sabe? Ela que vai passar e reconhecer isso. Eu sempre falei para ela, olha, uma coisa eu sei, como eu já errei muito, e você também tem o direito de errar, sendo jovem, né? Mas toma cuidado com os teus erros, porque ele vai permanecer. Eles dão consequências pra vida. Consequências Mas da eu vida. sempre fui tão medrosa. Mas é complicado. Eu acho que também foi um pouco de sorte, um pouco de orações para as coisas darem certo, mas é legal ver aonde nós chegamos. Eu acho que deu certo. Eu acho que eu errei pouco, mas errei em alguns caminhos, sim, lógico. Mas uma coisa eu sei, tudo é a base de educação. E eu sempre pedi isso para a Bruna, só seja educada. Tem algumas mães que me acompanham aqui e que também estão passando por essa fase, assim, eu tenho um filho de 15 anos e tá numa adolescência completamente conturbada, enfim, eu sou mãe solo, eu não sei como lidar com ele, porque, por exemplo, pode ser um menino, né, e aí ela é mulher, enfim, como que você lidava com a minha profissão também ajudou um pouco, porque cada pessoa que sentava na minha cadeira era uma história muito diferente da outra, e então você vai colhendo
essas histórias aí, acho que me ajudou um pouco a resolver certos A ter problemas. repertório, né? Isso. Mas uma coisa eu garanto: sinceridade. Não se pode mentir para o filho. E pense, se ele tem 15 anos, pensa você, não com a tua idade, mas pensa quando você tinha 15 Você anos. fazia isso? Sim, lógico, óbvio. Eu lembro de frases em diversos momentos da minha vida, de você falando assim: olha, agora eu preciso te falar uma coisa correta, uma coisa que vai te fazer Sim. bem, depois eu vou te falar, e depois você vai agir com os teus atos, e depois eu só vou estar aqui para ajudar. Como que é para você essa transição assim de ouvir o pai ouvir um filho? Então, isso que é legal. Por isso que eu falo, tendo sinceridade, isso é fácil de resolver. Porque a pessoa fica com confiança e ela fala. Então, às vezes só que você também não pode ser nenhum ignorante, né? Você tem que chegar e ser educado também com seu filho, né? Não é você que está certo, às vezes ele está certo. Então, Nossa, mas isso é super polêmico, pai. sim, mas aí cada Muitos um. pais não Eles, acreditam, não ouvem os filhos. mas tem que ouvir os filhos. Eles também são gente e outra. Às vezes o pensamento dele é até melhor do que os nossos. Principalmente a Bruna tinha 15 anos, o pensamento dela era 1000 vezes melhor do que o meu com 15. Eu só aprontava. Nossa, eu com 15 Entendeu? anos eu era. Essa de Queiroz, essa de Queiroz. Então, ela só me pedia livro, certo? E por isso que eu falo, é um pouco de sorte. Mas eu acho que as pessoas têm que conversar mais com os filhos. E principalmente as meninas. Porque o menino é mais fácil um pai ou uma mãe conversar. A menina, eu acho que ela é mais presa. E ela A precisa, mulher é muito reprimida na muito nossa reprimida. sociedade. E outra, eu fui criado por 3 mulheres, né? Minha mãe e minhas 2 irmãs. Então, na minha casa, eu tinha 9 anos quando eu perdi meu pai. Então, nunca teve essa parte muito de machismo, né? Nossa, não mesmo. Minha avó é a pessoa mais feminista que eu já conheci. Então, foi fácil também para mim ver isso, né? Eu tenho uma liberdade com a Bruna até hoje. A gente sempre teve uma liberdade de usar qualquer tipo de palavras entre os dois e pronto. Mas eu te garanto uma coisa, de coração mesmo, não tenham medo de conversar com os seus filhos. Só isso. É porque eu percebo que a nossa sociedade atualmente tem uma questão geracional, conflito de geração mesmo, assim. Por exemplo, com crenças, com costumes. Então, hoje em dia, um adolescente, eu digo até por mim, os adolescentes que chegam para mim em escola, em sala de aula, que tem 15 anos, eles já pensam diferentes até mesmo do que eu penso, porque a internet acelera o pensamento, a facilidade com a comunicação com os diversos meios hoje é um bombardeio de ideias. Então, eu também não sei se hoje em dia as coisas seriam como foi pra gente, né? Ou se seria um pouco diferente. Mas eu queria também voltar na parte, assim, da sua vida, assim, que você foi barbeiro, se você esperava isso acontecer, como foi um pouco da sua trajetória profissional. Na realidade, eu queria ganhar na Mega Sena sozinho, né? Para não precisar trabalhar, né? Sim, porque assim, você falou já, né? O vô morreu quando você tinha 9 anos. Você foi o filho caçula, né? O mais mimado. Até hoje é mimado. E aí, depois disso... Depois disso... Ah, gente, quando a gente tá com a minha tia serve comida no prato dele. Não, é possível Eu sou isso. caçula, Cara, eu não tenho culpa, eu sou muito caçula. mimado. Não, eu não consigo mesmo, enfim. Aí, hoje em dia, assim, como é pra você lidar com essas questões geracionais dentro desse universo de construção de mundo que você teve? Então, por exemplo... Você trabalhou desde muito cedo, porque teu pai, a figura paterna não estava em casa. A família se desestruturou, né? Porque o vô, ele era pintor, não era? Isso. E aí depois vocês tiveram que correr atrás, ralar, porque ficaram com dívidas. Meu pai nunca deixou a gente com dívida. Ele deixou a gente com 3 casas, né? Nossa, o que aconteceu? Vocês perderam? Um terreno de 20 por 30, em Rude Ramos, um lugar bom. Mas o problema não é esse. O problema é que minha mãe sempre ensinou a gente a trabalhar. Então, não importa que nem... Eu tive carro cedo, eu tive moto cedo, certo? Tudo que eu quis ter, eu tive, mas sempre trabalhando. Não foi nada caído do céu, não. Então, A avó não te dava essas coisas? Não, minha mãe não tinha. Ela tinha
recebi uma pensão Do vô. do vô, mas na minha época também tinha emprego para qualquer lugar. Não era o que é hoje, não era do jeito que é hoje. Sim, né? a economia era diferente. A economia era totalmente diferente, não tinha multas, não tinha a gasolina não era cara, Entendi. tudo era mais, outra tudo vida, era sim. tudo Bem na muito minha diferente. fase, o azeite tá custando O rim. azeite Que custa, delícia, que delícia. custa 100 contos, mas vamos lá. Apesar que o azeite aqui de Portugal é bom, É bom, né? é Eu muito acho bom. muito Mas a minha intenção era, antes da Bruna nascer, era estar morando no sul, Santa né? Catarina. Em Santa Catarina, com meus 3 chalezinhos para alugar, Tu para queria fazer locação. É o sonho de todo classe média do isso. Brasil. E ter meu carrinho, minha moto e pronto. Aí a Bruna veio, a gente teve Aí que a mudar vida deu uma isso. desestruturada. Você não tinha emprego fixo? Como é que era? Não, nunca tive, eu E nunca como é gostei. que você... Eu não sei disso. Como é que você acabou sendo barbeiro? Então, a dificuldade faz as coisas correrem, né? Eu sempre tive facilidade de cortar cabelo, óbvio. Sempre cortei, né? Então, aí eu resolvi e comecei a cortar o Aí cabelo. você abriu uma barbearia? Abri uma barbearia Sozinho? e terminei sozinho. Tudo sozinho. Foi mais de 20 anos só cortando o cabelo direto mesmo e botando a casa em ordem, né? Sim, sim. Porque eu e a Bruna, nós fomos morar num apartamento que deu para mim comprar, né? Na época, que eu tenho ele até hoje. De 65 metros, um apartamento no Ruge, bonzinho. Nossa, você lembra que não tinha nada no apartamento? Então, a a gente foi morar, eu levei o colchão que eu tinha. Eu lembro. E a gente comemos pizza no chão nas primeiras semanas. Aí eu levei a Bruna numa loja, vocês vão gostar de ouvir isso. E ela foi comprar os móveis. E a mulher olhou para você ver, né? Eu também sou um pouco fora da caixinha. A mulher olhou, mas ela que vai escolher? Ela é criança. Eu falei, é nada, é minha filha, ela tem direito de escolher o que ela quer, ela que vai dormir no quarto. Aí ela escolheu o guarda-roupa infantil. Eu escolhi? Escolheu a cama, tudo. Escolheu um sofá feio, mas feio. Era um laranja? Ou era o preto? laranja. Era o laranja, Nossa, feio. que horror. Feio. Aí nós compramos tudo e fomos montando a casa. Eu lembro, mas foi Ela bem comprou aos um poucos. fogão numa loja. É o fogão de 71? Comprou a geladeira no Carrefour, porque ela ficava pesquisando, né? A gente tinha um computador daqueles, não é nada de hoje, né? Aqueles primeiros que saíram, né? Uhum. Eu lembro disso. Essa Aí eu ficava pesquisando o preço e comprava... Isso. Aí ela pesquisava o preço e ela mesma comprava. Gente, Loucura, né? Nossa. E aí, e como é que era pra você, assim... Porque, por exemplo, você me levava pra escola, e aí eu voltava sozinha, ficava sozinha. E sabe o que eu tava pensando esses dias? Que eu era uma adolescente muito regrada. Dona Helena. Dona Helena. Porque assim, eu chegava em casa, daí eu fazia meu almoço. Não, daí você eu tirava o uniforme primeiro, para não sujar, porque você tinha dois uniformes. Tinha dois, sim. Isso. Aí eu almoçava, aí eu ia fazer tarefa de casa, tipo lição da escola. Isso. Depois você ligava a televisão para assistir uma novelinha ou algum programa lá. Aí depois eu parava, daí eu ia tomar banho, daí eu dava uma arrumada assim no meu quarto. Ligava 10 vezes para mim por dia. Ligava, pai, agora eu terminei tal lição. E aí eu vou ligar a TV. Eu era muito regradinha. Eu tava pensando nisso esses dias. Será que isso hoje ajuda o meu trabalho? Sim, óbvio, é óbvio. Nossa, eu sempre fui metódica, insuportável. Não. Você achava normal? Não é. Você lembra que eu ficava na adolescência, eu fechava a porta do quarto, e aí eu ficava fazendo resumo de poema. Você lembra disso? Até 1h da manhã. E você vê, eu saía às 7h da manhã, deixava ela na escola, ela voltava sozinha. Você não ficava com medo? Muito. Mas fazer o quê? Precisava. Aí que rezava, né? Para não acontecer nada. Aí Pô, tô falando de uma menina de 13 anos. Aí eu chegava em casa às 9h da noite, 10h da noite. Ela passava da meio-dia até 10h me esperando em casa. Fazia as lições, fazia tudo.
varria mal pra caramba, até hoje ela varre mal a casa, limpa a casa mal até hoje, mas eu não ligo para isso aí não. Aí você chegava, perguntava assim do dia Você e falava tudo que você tinha feito. não parava Tal. de falar. Nossa Senhora, Eu falo dessa até hoje. Né? até hoje. Pronto, e como que foi pra você, então, assim, agora essa outra parte, essa transição de ver tudo isso se encerrar, depois me ver na faculdade e indo embora, Na escolinha? né? Na escolinha. Eu fico feliz, né? Porque Mas, o assim, sonho meu foi realizado, na Mas realidade. assim, uma vez você falou que a boa paternidade é a paternidade em que os filhos param de precisar dos pais. Sabe o que é? Na realidade, eu já li isso em algum lugar. Eu me sinto feliz porque minha filha está melhor do que eu sou. Mas eu não sou melhor que você. Sim. Não. A intenção minha foi essa. Pai, você Porque- é muito mais paciente. Não. Você não é raivoso pra vida. Não. Você sabe muito mais da vida do que eu. O bonito é entrar dentro de uma sala do Saramago e ver sua filha contar a história dele. Então, sai lágrimas dos olhos. Ah, ele viu uma aula minha de Saramago e ele encafifou com essa aula. Você gostou muito Aí ela de me Saramago, levou lá né? em Lisboa e o legal é que a pessoa que toma conta do A Maria. museu Dona Maria. viu a Bruna, largou tudo para ir abraçar ela. Então Sim, isso sim. para mim é grande, é grande, é É, grande. é engraçado como a minha vida foi. Eu não sei, não sei explicar, mas você lembra assim de quando eu falei, pai, eu quero mesmo ser professora? 14 anos você tinha. Que eu bati o martelo? 14 anos. 14 anos tem. Essa fase de 14 anos dela é ótima. Ela tacou fogo na cozinha. Pai, E ela me falou, pai, eu vou ser professora. Eu não sei o motivo. Eu sei que ela enfiou, encasquetou na cabeça. Eu queria que fosse professora de matemática, mas não deu certo. quando eu lembro que você queria que eu fosse pilota. Pilota de avião. Você tinha 12. Eu te levei numa escola, eu acho que era perto de Piracicaba. Você também não tinha medo nenhum de sonhar, né? Não, eu acho que sonhar é bom. Sonhar é de graça, Sonhar né? é de graça. Você pensava assim, vamos ser o que quiser E eu levei ser. ela lá na escola, aí eu separei, até eu gostei porque estava dentro do meu orçamento pagar tudo para ela, né? Mas pai, você está brincando, ela sobe numa escada de 2 degraus, ela tem medo, você vai pulando um helicóptero. Mas era um sonho meu, né? Sim, sim. Aí já não quer fazer os sonhos dela, né? E o sonho dela foi ser, com 14 anos ela resolveu, vou ser professora e eu também não forcei nunca mais nada. mudei de opinião, cara. Nunca Foi mais bizarro mudou de isso. opinião. Ela é chata mesmo. É que eu realmente, eu falo sempre para os alunos até, que eu só tive 2 grandes certezas na minha vida. A mais recente, que foi agora, mas a primeira grande decisão que eu tomei na vida, consciente, assim, com o cérebro funcionando, mesmo sendo adolescente, foi que eu queria ser professora e que eu queria fazer letras. A faculdade, você viu, Sim, você foi, sim, você tava, sim. literalmente. É. A faculdade de letras foi a maior certeza da minha vida. A única coisa, o meu sol, meu guia, meu farol, meu luar, porque eu queria aquela faculdade, de Ela qualquer sempre jeito. gostou de livros. E ela gostou sempre de ler. Isso eu Você sabe. Você garanto para pagou vocês muito que eu já livro. paguei mais de 1000 livros para ela. E aí essa foi a primeira grande certeza da minha vida. E a segunda certeza agora foi, de fato, vim fazer minha vida aqui e tal. Ah, fala sobre isso. Tipo, pra você foi tudo bem? Eu sei que faz pouco tempo, que eu tinha o quê? 21 anos, mas... Quando eu falei assim, eu não lembro, sabia? Então, quando a pessoa se torna adulta, o pai não tem que dar opinião, ele só tem que ajudar. Porque você já está formado e você Mas sabe é o bom que você as suas quer. opiniões, porque você Sim, mas sabe se precisar da dar, vida. eu dou. Mas se não precisar, para que eu vou ficar falando? Você tem que seguir o seu caminho. Eu não sou ninguém para mudar o seu caminho. Eu sou só seu pai. E pai está aqui para ajudar. Eu não estou aqui para mandar em você. Eu não gosto dessas coisas. Eu sei, meu pensamento. Cada um pensa do jeito que quiser. Mas eu acho que se você quer ser professora, dar aula sobre literatura, você quer estudar, eu tenho que estar feliz de ver minha filha
fez 2 faculdades, fez o mestrado em Portugal, fez o doutorado. Eu sou feliz. Agora eu vou falar para ela fazer o quê? Vai fazer o quê? Veterinária? Ela não gosta dessas coisas. Ela gosta de ser professora de letras. Eu não posso chegar para ela e vai fazer um curso de padeiro. Não posso também. Ela gosta de ser professora. E para você foi tudo bem essa questão da distância? Tipo assim, vou pro outro lado do mundo? Ah, não, eu queria ficar mais perto, mas não junto, mas ficar perto. Assim, meia hora de distância, no meu cantinho, para ela ter o espaço dela. Você imaginou que algum dia eu ia, tipo, mudar de país? Sim. Imaginou? Sim. Aí depois, quando você veio fazer o mestrado para cá, eu já percebi. E eu sabia que quando eu voltasse para São Paulo, né, que é o melhor lugar do mundo. Ai, meu pai ama São Paulo, gente. Quando ela voltou para São Paulo, ela não quis nem ir em São Paulo, foi direto para Santa Catarina, para Pomerode. E eu sabia, quer dizer, fizemos tudo para dar certo lá. Sim. Mas a cabecinha dela estava aqui. Então, volta, não tem problema, isso aí qual é o problema? Tem que viver, né? É viver, isso faz parte. Pra ser E se vivida. amanhã ela quiser ir para a Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, eu vou estar apoiando. O que eu posso fazer? É minha filha, eu tenho que apoiar. Coisas boas. Coisas boas. Tá. Eu não posso apoiar minha filha vendo ela quebrar um vidro de um carro. Isso eu sou contra. Claro. Entendeu? Eu não quero que minha filha ofenda ninguém na rua. Mas um adendo aqui pra nós do podcast é que, assim, se um dia... Porque é claro que eu não sou perfeita, né? Então, quando eu sou, sei lá, mal educada, quando eu sou arrogante ou alguma coisa do tipo... Eu cobro. Ele dá umas cortadas, assim. Mas sabe o que eu acho engraçado? É que você não precisa falar. Às vezes, só de você olhar, eu já fico, fiz merda! É lógico. E outra coisa, né? Não precisa ficar falando e tocando no mesmo assunto toda hora. Isso faz mal. Eu e a Bruna, ela tinha acho que 7 anos, 6 anos, por aí. Quando eu dava bronca nela, né? Porque isso para fazer coisa errada quando eu era O que pequenininha. eu fazia? Quebrar as coisas, ser relaxada. Eu sou relaxada até hoje. E o que ela fazia? Eu dava bronca nela, ela vinha e dava o dedinho. E a gente nunca mais voltava nesse assunto. É verdade isso. Até hoje é assim que funciona, entendeu? Discutiu, acertou o problema, acabou. Não volta mais atrás, não se fala mais disso. Eu lembro que teve, no ano passado que eu tava no Brasil, a gente tava numa situação assim de família, e aí, gente, qual é a melhor coisa pra unir uma família? Política! Que delícia! Aí, assim, eu leio bastante sobre política, apesar de não ter esses posicionamentos na internet, né? Eu sou uma pessoa muito ativa politicamente. Enquanto ser humano, né? Enquanto professora, eu não misturo as coisas, porque, enfim, acredito Nem pode. Nem pode, porque eu acredito e jurei perante a minha formação, né? Que eu acredito numa escola pública, laica e gratuita e apartidária, enfim. E aí, quando a gente estava lá, todo mundo, Natal, família, eu vou me irritando com algumas coisas. Eu vou me irritando. E meu pai já vai olhando pra mim. Ele já vai olhando pra mim como quem fala assim, você fica quieta, você não abre essa sua boca. Mas é claro que não nesse tom, porque meu pai é um homem muito educado, diferente de mim. Ele não fala assim comigo, mas o olhar dele é do tipo, Bruna, shh, shh. Aí, às vezes, eu claramente não aguentei. Por quê? Porque eu sou uma jovem, na época eu tinha 26 anos, né? Então, assim, eu sou uma jovenzinha de 26 anos, que não se aguenta. Daí eu fui lá, não, mas é porque isso, porque tem que ler, porque vocês não leem, ninguém aqui lê, e tem que ler. Aí passou, beleza, meu pai lá com a cara de Buda dele. Meu pai não esboça uma reação, é impressionante. Aí passou, depois a gente foi caminhar na praia, não sei o quê. Ele só virou pra mim e falou assim, você tá arrogante, hein? Aí eu falei, arrogante por quê, pai? Aí ele, Bruna, você não pode falar assim com as pessoas. Você não precisa falar para as pessoas, mandar as pessoas irem ler dessa maneira. Você não precisa responder dessa forma. Então, assim, eu escuto, e é claro que eu me retrato quando eu estou errada, mas, assim, eu escuto muito a opinião do meu pai. Eu ainda acho que eu precisava escutar um pouco mais. A respeito de política, é complicado, né? Eu tenho o meu pensamento. E o triste é que quando você
critica o lado A, as pessoas falam, então ele é do lado B. Quando você critica o lado B, então ele é do lado A. Mentira, eu não sou de lado nenhum. Eu sou um brasileiro patriota que gosta do meu país e para frente. E que ama São Paulo. E que ama São Paulo, porque eu vivi numa época que São Paulo tinha emprego para todo mundo, não tinha andarilho na rua. Fala aquilo que você falou para mim, que eu fiquei passada. Ele da Paulista, que você estacionava o carro na Paulista. Eu estacionava o carro na Paulista. A gente andava de moto sem capacete, eu tinha uma CB80 e eu andava de 400, né? O que é CB80? É o nome da moto? Não, foi a primeira CB que o Brasil importou. É uma moto grande. Mas é o nome da... é o nome de CB. moto. Então, a gente andava na Paulista tudo sem capacete e a polícia... Que é perigoso, né? Sim. Sim, mas eu digo outra época, assim. Isso. E aí você, por exemplo, estacionava Não, na normal, Paulista e andar. não tinha ladrão, não tinha. Cara, eu não consigo imaginar mas essa era realidade. pouco. E quando era preso, né? Enfim. Não ia na audiência de custódia e era solto. Sim. Né? Bom, então tá bom, pai. Esse foi o nosso episódio. Tá bom. Conversas pai e filha. Gostou? Gostei. Doeu? Também. Não. Não, foi de boa. De boa. Nem te enchi o saco, nem te pirracei, olha só. Tô E boazinha. sabe o que é legal? É que ela não me. Ela chega na hora e fala, vamos fazer isso. A gente nem conversou. Eu tenho até medo de falar alguma coisa errada. Não, você não fala coisas erradas, pai. Eu só faço coisa Só faz errada. coisa. Tchau, gente. Obrigada e um beijinho. Tchau, beijo.